do senador Randolph a discussão também do mérito. É muito difícil esse debate aqui. O artigo 225 fala o seguinte, o caput: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A minha avaliação aqui, senador, com todo o respeito, e o senador Luiz Henrique sabe que eu tenho respeito e admiração por ele, esse relatório continua no mesmo sentido da Câmara de anistiar desmatadores e abrir caminho para novos desmatamentos. E eu quero aqui falar rapidamente, bem didaticamente, quais as minhas preocupações. Primeiro, o substitutivo beneficia aqueles que praticaram o desmatamento ilegal, dispensando a recuperação de áreas, pagamento de multas, sem trazer qualquer benefício concreto para quem cumpriu a lei. Eu estou falando aqui de um tratamento desigual entre os cidadãos, né? Eu dou um exemplo de um caso. 2 proprietários com imóveis do mesmo tamanho, vizinhos, situados na beira do mesmo rio. O que desmatou antes de 2008, data definida, na verdade, sem qualquer fundamentação, eu não sei por que essa data de 2008. Quem desmatou em 2008 poderá usar mais áreas para fins produtivos. Porque você coloca aqui, ó, tem um artigo, recuperar apenas 15 metros de mata ciliar, artigo 35. Manter pastagens em topos de morros e encostas, artigo 10 e 12. Ser dispensado de recuperar a reserva legal se tiver até 4 módulos fiscais, artigo 13, parágrafo 7º. Do que aquele que conservou. Aquele que conservou vai ter que manter preservado 30 metros de mata ciliar, encostas e a reserva legal. É um prêmio à ilegalidade, uma penalidade a quem cumpriu a lei. Eu acho que fere frontalmente os princípios constitucionais de razoabilidade, proporcionalidade e motivação dos atos legais e administrativos. Eu dou uma outra argumentação aqui sobre reserva legal. Hoje, reserva legal, nós temos na Amazônia Legal florestas que tem 80%, Cerrado 35%, Campos Gerais 20%, e no Brasil inteiro a reserva legal é 20%. Pois bem, tem o artigo 14, mas esse a gente pode dizer que bobagem. O artigo 14 abre espaço para reduzir até 50% nas florestas, mas tem que ter autorização do Poder Público Federal. Por isso que eu digo que esse me preocupa menos. Mas o substitutivo, agora, deixa computar as APPs dentro das reservas legais. As APPs hoje correspondem a 10% a 15% do imóvel rural. Então, veja bem, vale contar agora dentro da reserva legal as APPs. Eu dou o exemplo de São Paulo. São Paulo, senador Suplicy, 20%. As APPs têm média de 10% a 15%. Você já tira metade. Você já inclui metade. Eu estou trazendo aqui um estudo do professor Ricardo Rodrigues, da Exalc de São Paulo, analisando as fazendas de cana-de-açúcar de São Paulo. E ele diz o seguinte, hoje é 20%. Com esses 10% de APP, você reduz pela metade. E ele vai além e diz o seguinte, tem um artigo 38, parágrafo 3º, que fala que você pode recuperar 50% com espécies exóticas. Ou seja, em alguns lugares, nós vamos reduzir o que é 20% para 0%. Nós estamos reduzindo severamente as reservas legais. Vou falar agora dos 4 módulos fiscais. Eu quero aqui, não vou me alongar. O artigo... porque na verdade, 20, você coloca APP que teriam 10, e você poderia colocar espécies exóticas na recuperação de 50%. Esses são os cálculos desse estudo que foi apresentado aqui. Em relação aos 4 módulos fiscais, quero trazer também aqui dados do IPEA. 90% dos imóveis do país tem menos de 4 módulos fiscais. Com a aplicação dessa regra, que é a regra de dispensa de recuperação de reserva legal nos 4 módulos fiscais, 67% das áreas de reserva legal ilegalmente desmatadas na Mata Atlântica estariam isentas de recuperação. Ou seja, apenas 1/3 do passivo atual, isso é o IPEA, seria, na melhor das hipóteses, recuperado. Isso significaria uma anistia de 3,9 milhões de hectares. A Caatinga,
bioma que vem sofrendo acelerado processo de desertificação, justamente por perda da cobertura vegetal nativa. Perderia 70% das áreas a serem recuperadas. No país todo, segundo o IPEA, seriam quase 48 milhões de hectares de desmatamento ilegais anistiados. Portanto, essa regra de dispensa de recuperação, mais de 90% dos imóveis do país. E aqui é uma preocupação. Por isso, a nossa tese é ligar a agricultura familiar. Ninguém quer prejudicar o pequeno agricultor. Mas já está havendo, teve a matéria da Folha de São Paulo, a preocupação com um grande proprietário que divide o seu imóvel em vários, fatia o seu imóvel para estar dentro desses 4 módulos. Essa é uma outra preocupação que nós temos. Por fim, quero entrar no que o senador Aloysio Nunes falou também, o artigo 8º. Quero entrar no que o senador Aloysio Nunes falou aqui, o artigo 8º, parágrafo 3º. O artigo 8º é um artigo muito complexo que fala aqui, a intervenção ou supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente só ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social e baixo impacto ambiental. Isso é para o futuro. Ficando autorizada exclusivamente a continuidade de atividades agro-silvopastoris, ecoturismo, turismo rurais, em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. Isso é anistia. Isso é anistia para trás. Mas olha o que diz o parágrafo 3º. O programa de recuperação ambiental previsto nessa lei, atendidas as peculiaridades locais, estabelecerá outras atividades que não previstas nesse caput. Podem surgir outros. E aí eu venho para o artigo 33, parágrafo 2º, o caput do artigo 33 é isso, a União, Estado e Distrito Federal deverão implantar os programas de regulação ambiental, que, como falou no 8º, aqui podem surgir outras exceções. O mais grave, o parágrafo 2º, fala que a inscrição do imóvel rural no cadastro é condição obrigatória para adesão a esse programa de recuperação ambiental. Deverá ser requerida pelo interessado no prazo de 1 ano. Só que é prorrogável por ato do poder do chefe do Poder Executivo. Se tiver um governador que quiser ir prorrogando, vai prorrogando. Mais grave, senador Demóstenes, no parágrafo 4º desse artigo 33, diz o seguinte, que enquanto não aderir, ele não poderá ser autuado e serão suspensas todas as sanções. Eu queria chamar a atenção dos senhores e só concluo dizendo o seguinte. O artigo 4º já deixa aberto uma mudança, que é uma mudança muito perigosa, mas quando vocês, senhores senadores, os senhores senadores que estão participando de todo esse debate de desastres naturais, a mudança do critério em topos de morros. Isso aí é mudança no que significaria APP. Isso abre para outros desmatamentos e eu acabo a minha fala dizendo, senador Luiz Henrique, do senhor levar em consideração uma preocupação que nós estamos tendo em relação ao artigo 8º, que como eu falei no artigo 8º, a primeira parte se refere ao futuro. E a primeira parte que se refere ao futuro, desculpa aqui, que ela fala, a intervenção ou supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto. Isso é o futuro. E eu quero dizer uma preocupação minha, que eu queria ler aqui, que é, na verdade, tem alterações. O senhor tem dito que o que está colocado ali é o que estava no texto da CONAMA, né? Na verdade, tem modificações aqui sutis e tem uma que nos preocupa, porque do artigo 3º, eu vou dizer assim, esse artigo é confuso porque trata ao mesmo tempo novas hipóteses de desmatamentos, diz que pode haver desmatamento nos casos de utilidade pública, interesse social e baixo impacto, o que está conceituado no artigo 3º. Esse artigo, por sua vez, dizendo se inspirar na resolução 369 do CONAMA, traz algumas alterações sutis, mas fundamentais, que podem induzir novos desmatamentos. Por exemplo, diz que é baixo impacto desmatar APPs para fazer o plantio de espécies produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais. Retirando a palavra que consta da resolução do CONAMA, que é nativas. A preocupação, isso pode ter passado despercebido, que estamos tendo, é que da forma como está, poderá ser autorizado desmatamento de APP para plantar, por exemplo, soja.
uma espécie que produz sementes. Então, senhor presidente, essas são nossas preocupações. Eu tenho um requerimento aqui destacando, eu entendi o apelo de Vossa Excelência, mas aqui é fundamental também que a gente faça a discussão de alguns aspectos e coloque em votação já alguns destaques. Então, eu estou fazendo um requerimento, 6 destaques de vários senadores, senador Aloysio Nunes, senador Ricardo Ferraz, Antônio Carlos Valadares, e estou levando agora à mesa esse requerimento. Muito obrigado.